Meus cumprimentos aos caros ouvintes. Esse é uma iniciativa do Núcleo de Ética da Escola Superior da Advocacia. Eu sou Ricardo Rosa, diretor do Núcleo, e a nossa ideia é abordarmos questões na área da ética na advocacia, mas não de uma maneira acadêmica, porque isso já foi feito, inclusive, pelo próprio Núcleo de Ética, e muitas vezes isso já é assunto de outros cursos. Nós queremos falar sobre a ética na prática, buscando orientar os advogados sobre o procedimento que deve ser tomado para evitar as afrontas ao Código de Ética, né? Nesse primeiro episódio, nós temos a presença do meu caro amigo Dr. Hélio Brasil, a quem muito respeito, e o Dr. Hélio já foi conselheiro estadual por 2 vezes, conselheiro federal, presidente da CREMESC e é membro do Instituto dos Advogados de Santa Catarina e do IAB. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, Dr. Hélio, e temos certeza que o senhor muito terá a contribuir com esse nosso programa. A satisfação é minha, doutor Ricardo, é sempre uma honra contribuir para esse tipo de debate, né? Debate sobre a ética, sobre a profissão, sobre a disciplina, porque a gente precisa muito orientar os colegas. Então, assim, hoje estamos como presidente do Tribunal de Ética do Estado de Santa Catarina, da OAB de Santa Catarina, e queremos levar o tribunal mais próximo dos colegas para que eles possam saber, né, o que pode fazer, o que não pode fazer. Uhum. Então, a gente quer contribuir também para essa parte que é importantíssima na nossa profissão. E até porque eu sei que há um movimento bastante grande, infelizmente, no Tribunal de Ética, né? Sim. Isso é que nós pretendemos evitar. Nós temos que ver, né, doutor Ricardo, que a maioria dos processos tem 2 partes, certo? Uhum. O autor e o réu, né? O requerente e o requerido. E muitas vezes um deles sai insatisfeito, porque a justiça vai condenar um, ou parcialmente, ou condenar o outro, e aí muitas vezes o cliente acha que a culpa é do advogado, e aí representa, e aí ele tem que se defender. Então é para isso que nós estamos lá também, para defender os advogados quando precisa. E muitas vezes tem que cortar na própria carne e isso dói, né? Principalmente... Porque ver um colega sendo punido, muitas vezes num assunto que poderia ser plenamente evitado, isso é muito triste, né? Exatamente. E a gente vê isso toda sessão do Tribunal de Ética. Doutor Hélio, eu lhe perguntaria, quais as funções do Tribunal de Ética e qual a sua importância? Então, as funções do Tribunal de Ética, como a gente sempre fala, inclusive falei no meu discurso de posse, é orientação, fiscalização e, claro, processamento e julgamento das questões éticas e disciplinares dos advogados, né? A sua função precípua seria essa, né? O julgamento dos colegas que infringem o Código de Ética. E qual a sua importância? A importância do Tribunal de Ética é a preservação da credibilidade e da dignidade da advocacia. Por quê? Porque somente fazendo que os colegas estejam dentro da ética e da disciplina é que nós podemos dizer, ó, a nossa profissão é uma profissão de credibilidade, que a população quer ver isso, né? Caso cometa algum deslize, ele quer ver também punição. Caso, né, ele tenha extrapolado as suas funções, a população exige, né, que tenha alguma resposta da nossa instituição. Então, o Tribunal de Ética serve para isso. Então, a importância dele é preservar a dignidade e a credibilidade da advocacia. Nós sabemos o quanto isso é importante, né? Sim. Doutor Hélio, o senhor me falou que entre as funções do tribunal, a orientação, uma orientação prévia aos advogados, como funciona isso? Então, o próprio regimento interno e o Estatuto do Tribunal de Ética, ele prevê palestras, debates, reuniões para ajudar aos colegas a saberem quais são as suas, não só as prerrogativas, mas também o que não pode ser feito. Quando se extrapola as suas funções, né, quando comete alguma falta ética ou alguma falta disciplinar. Então, assim, uma das questões que mais nos preocupa, né, e não é só aqui em Santa Catarina, mas, né, no Brasil todo, é a questão da apropriação indébita de valores do cliente. Então, isso, infelizmente, alguns maus profissionais, como existem em qualquer outra profissão,
acaba acontecendo isso. E aí o Tribunal de Ética tem que ser rigoroso quanto a isso. Existem outras questões menores, que vamos dizer assim, questões de publicidade da advocacia, porque nós temos que ser discretos, né? Nós temos a nossa profissão muito tradicional, como a medicina, entre outras profissões mais tradicionais, e o Conselho Federal ele emite várias normas da descrição, da publicidade. Então isso a gente também orienta bastante, os colegas têm um manual para que eles possam acessar, então assim, para que não extrapolem aquela questão da publicidade. Limite. Aquele limite da publicidade. E, nesse caso, principalmente orientação. Quando a gente verifica ou alguém faz uma denúncia, a gente entra em contato com o colega, explica, doutor, não pode ser feito assim, essa publicidade está muito ostensiva. E daí a gente vai adequando, né? E aí pede para ele, né, regularizar. E daí só em último caso, se não há regularização, sim, aí é encaminhado para o Tribunal de Ética. Há casos em que o advogado procura o Tribunal de Ética antes de, vamos dizer, de uma publicidade para perguntar qual o limite, se ele pode fazer aquilo, se não pode fazer? Sim, há casos que procura e é aquela famosa, a gente não pode dar uma orientação em tese, né? Mas como a gente, uma das nossas funções é essa, né? A gente encaminha, encaminha o manual lá do Conselho Federal e diz, tem que ser nesses moldes aqui. Né? Então daí ele vai lá, acessa o manual, mas isso é um pouco raro, mas acontece também. A gente já orientou bastante os colegas. Isso também é muito importante. Outra coisa, alguma curiosidade, já apareceu algum caso envolvendo inteligência artificial? Ainda não. Tá? Nós sabemos que já teve decisões do Tribunal de Justiça nosso aqui, né, encaminhando ofício para a OAB, mas ainda não foi distribuído para mim, né, para eu distribuir, porque o processo no Tribunal de Ética, ele primeiro vai para uma análise prévia, né, de admissibilidade, que é feita pela Corregedoria do Tribunal de Ética, que é o secretário-geral adjunto. Hoje a secretária-geral adjunta é a doutora Caroline Rasmussen. Então, ela analisa antes, para depois, se for admitida, né, se existirem provas, se existir indícios ali de que há uma infração ética disciplinar, aí depois, se admitido, é encaminhado para o Tribunal de Ética. Daí, distribui-se a um relator, aí vai se fazer a instrução, vai para as câmaras de instrução, instrui-se o processo para, ao final, o Tribunal de Ética julgar. Uma das gravações futuras, inclusive, vai ser abordando justamente a questão da inteligência artificial. E o Tribunal de Ética está preparado, pelo menos, para quando aparecer alguma coisa envolvendo, já está preparado para enfrentar. Não, estamos preparados. Em verdade, todas as infrações elas já estão capituladas. Hoje o que acontece é que existem a tecnologia, então há coisas que começam a acontecer, mas se você pegar a mesma coisa, os crimes digitais estão todos lá no Código Penal, né? Só que são feitos de outras formas, né? O estelionato, a fraude, só que agora são novos meios de praticar o delito, né? Mas eles já estavam lá devidamente capitulados. Então, a mesma coisa, as questões éticas estão capituladas no Código de Ética, né? E no Estatuto da OAB. Então, sim, mas estamos preparados para isso, sim. E se tratando de uma questão nova, o Tribunal de Ética, o Código de Ética já prevê alguma forma de conferir se há afronta? Então, questões novas acontecem sempre, né? E daí, assim, quem está a competência para decidir se existem novas questões, sejam éticas, sejam disciplinares, é do Conselho Federal. Então, assim, o Conselho Federal está sempre se atualizando, inclusive houve atualização já esse ano do Tribunal de Ética, das questões procedimentais, inclusive com o acordo de não persecução disciplinar. Então, assim, agora, antes de se entrar com a representação, se ela é admissível, a gente chama o colega para fazer um acordo anterior à própria representação, certo? Que é o acordo de não persecução disciplinar. Já foi no final do ano passado, esse ano já foi decidido lá no Conselho Federal. E temos também o TAC, né, que é o Termo de Ajustamento de Conduta. Quando já ocorreu o fato e já ocorreu a representação, são fatos mais antigos, né? Dependendo dos requisitos, se é primário,
se é censura, advertência, a gente também pode fazer um termo de ajustamento de conduta. O colega faz o termo, se compromete a não cometer mais aquela infração e fica 3 anos no período de prova, e daí depois disso ele está absolutamente zerado, como se não tivesse nenhum antecedente. Doutor Hélio, e o tribunal em si, qual a composição? Como é composto o Tribunal de Ética? Então, o Tribunal de Ética aqui em Santa Catarina, somos em 8 turmas, né? Florianópolis, São José, Blumenau, Itajaí, Joinville, Lages, Criciúma e Chapecó. Somos em 8 turmas. Cada turma são 30 membros do Tribunal de Ética. Cada turma, 30 membros? Eram 20 titulares e 10 suplentes, só que nós já fizemos um encaminhamento para o Conselho Estadual para alteração do nosso regimento interno, para colocar os 30 como titulares, terem as mesmas funções, né? Porque a gente convoca todos e todos debatem, todos votam, então isso é bom. E, então são ao total 240 membros. Em 8 turmas. Eu não tinha ideia. Não tinha ideia de que era são bastante colegas. E todos colegas experientes, né? Pessoas ilibadas, com carreiras consolidadas, que vivem o dia a dia da advocacia, né? E por isso eles podem, com seriedade, serenidade, né? Tranquilidade, fazer o processamento e o julgamento dos seus colegas. Eu, inclusive, tinha a satisfação de ter um filho compondo o Tribunal de Ética. Sim, né? sim, doutor Daniel, claro, é nosso colega. Doutor, quando chega uma representação, qual é o procedimento adotado? Então, como a representação chega e vai para a admissibilidade, vai para a Secretaria Adjunta da OAB para admitir se tem indícios ou não de falta ética disciplinar e se tem provas disso, né? Porque uma coisa é só alegar e não trazer nenhuma prova. Mas tem uma outra questão também. Esses dias eu recebi no Instagram ali, um direct no Instagram, perguntando se podia fazer uma representação anônima. Aí eu respondi, logicamente, não. Nós aqui somos advogados, nós prezamos pela constitucionalidade das coisas, pela legalidade, e a Constituição veda o anonimato. Então eu falei, não é possível fazer de forma anônima. Se você quer denunciar alguém, você tem que colocar, né, a sua cara ali, o seu nome, evidentemente. Então, assim, vai para a admissibilidade, sendo admitido, né, a representação sendo admitida, abre-se prazo para a defesa, a defesa preliminar, onde o colega já pode sumariamente demonstrar que não há falta ética, explicar o que aconteceu. Mas isso caso, antes de ir para a turma? Antes de ir para a turma. Aí ele explica, aí volta para a corregedoria para... Não, realmente, aqui não houve... Né, e ele junta as suas provas também. Aqui não houve falta ética. Arquiva-se. Cabe recurso da parte que representou, né, daí para o Conselho Estadual. Sendo o caso de admissão, admite-se e aí abre a instrução. Aí abre para o colega fazer a defesa, arrolar testemunhas, arrolar provas, e aí vai para a Câmara de Instrução. A Câmara de Instrução ouve as testemunhas e e faz um relatório, dá um parecer. Né? O relator da Câmara de Instrução, ele não julga, ele dá um parecer. Diz, eu entendo que há infração a tais artigos e incisos do Código de Ética e do Estatuto. Aí sim, aí é distribuído para um relator no Tribunal de Ética, né, em cada uma das turmas. Então, não tem territorialidade, ela pode ser distribuída para qualquer uma das turmas, mas quase sempre é o que está mais próximo, né? Até por uma questão do colega poder se defender. Né? Claro. Então, é distribuído para os colegas relatores, o relator faz o seu voto, faz o seu voto, marca-se a pauta e daí vai a julgamento. E aí, por maioria, né, decide-se. E no caso de Florianópolis, nós temos só uma turma? Em Florianópolis nós temos uma turma, mas temos uma turma em São José também. Então, Florianópolis é só da Grande Florianópolis. E São José, Biguaçu, Palhoça, Santo Amaro e Santo Amaro. Doutor Ed, por sessão, em média, assim, quantos processos são julgados? E de quanto em quanto tempo são realizadas essas sessões? Isso. São julgados 20 processos, aproximadamente, por sessão,
né? Uhum. As sessões são de 3 em 3 meses, podendo ser feitas extraordinárias, caso tenha muito processo, certo? Uhum. São mais ou menos 20. A gente pauta entre 22 e 25, 27. Às vezes tira um de pauta, às vezes tem alguma diligência, né? Às vezes acontece alguma coisa que ele sai de pauta, mas em média são 20 por sessão. Uhum. Pois é um número bastante grande, né? É bastante grande, bastante grande. Quer dizer que os processos que aguardam julgamentos tem muitos lá ainda? Nós temos, esse ano, julgados, a gente tem 114 processos já, né? Em tramitação no Tribunal de Ética, nós temos 345. Uhum. Nós temos pautados agora para as próximas sessões 223 processos, né? E em grau de recurso nós temos mais 122, que estão no Conselho Estadual em grau de recurso, né? O Tribunal de Ética já julgou, absolveu ou condenou em alguma infração ética, ou o nosso colega recorreu, ou a parte que representou recorreu. Então, 122 estão no Conselho Estadual para serem apreciados. Doutor Hélio, a nossa intenção é efetuar realmente gravações curtas para manter o interesse dos ouvintes. Sim. Nós temos muito mais a conversar, mas eu quero registrar aqui o meu agradecimento pela sua presença e, antes de finalizar, também agradecer ao doutor Isair Melder, né, e ao doutor Juliano Mandelli, presidente da OAB e o diretor-geral da ESA. E cumprimentar os caros ouvintes, convidando para um próximo episódio, desta vez com a nossa corregedora, doutora Carol. Eu que agradeço, doutor Ricardo, né, a satisfação de estar aqui, debatendo, conversando um pouquinho, mostrando um pouquinho do que é o Tribunal de Ética, e dizer para os colegas advogados que estamos à disposição, seja para orientação, fiscalização, e até para conversar, se eventualmente acontecer algum equívoco, né, porque isso, qualquer profissão pode acontecer. Claro. Queria dizer que a gente também concilia muito, né? Às vezes é colega contra colega, a gente chama, conversa, faz uma conciliação, tenta chegar num acordo, que é o melhor para todos, né? Para não ficar sendo processado, porque a gente sabe, a gente que atua na área criminal, que um processo realmente é uma coisa que machuca muito o colega. Machuca e marca, né? E marca muito. Coisa que fica marcada até por tudo. Bom, então, mais uma vez, minha gratidão. E também quero agradecer a Thaís também, que foi uma pessoa fundamental, né, para que nós pudéssemos realizar esse evento. E assim eu me despeço e deixando o convite para o próximo episódio.